E aí, pessoal, eu sou a Ana Paula. Estou aqui para a gente dar continuidade no curso de aritmética do POT nível 1. E hoje a gente vai começar um assunto muito bacana, que é sequências. Primeiro, principalmente nesse primeiro problema, o que a gente vai fazer é utilizar sequências para identificar padrões. E aí, com isso, a gente conseguiu obter informações sobre os outros termos dessa sequência. Então, nesse primeiro problema, a gente tem o clássico castelinho de cartas. Temos castelo de cartas aqui com 1 andar, 2 andares e 3 andares. E aí, a pergunta é, quantas cartas a gente precisa para montar um castelo com 10 andares? Tem duas formas de você fazer esse problema. A que a gente vai fazer aqui, ou sair contando, fazer o castelo de 10 andares e sair contando. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é treinar essa parte de identificar padrões e com isso a gente conseguir informações sobre a sequência. Então, perfeito. Vamos começar aqui com algumas observações simples. Primeiro, eu vou chamar de CN a quantidade de cartas de um castelo de N andares. N andares, perfeito. Então, com as figurinhas que a gente já tem aqui, olha o que a gente consegue observar. Primeiro, para um castelo de 1 andar, eu preciso só de 2 cartas. Certo. O que eu vou colocar aqui? 2 vezes 1. Se a gente olha para o castelo de 2 andares, a primeira coisa que a gente percebe é, para eu ter 2 andares, na minha base, aqui embaixo, eu preciso ter 2 triângulos, Assim, não completos, mas eu preciso ter esses 2 apoios. Se eu tenho 2 andares, eu tenho 2 apoios. Cada apoio tem 2 cartas. Então, para um cara de 2 andares, eu tenho 2 vezes 2, que seria essa base aqui. Depois eu tenho essa carta aqui, de cima, a laje, aqui do primeiro andar. E depois percebam que o que eu acabo tendo é esse castelo de 1 andar aqui em cima, de certa forma. Tem outras maneiras de você interpretar, claro, essa construção, mas vamos por aí. Então eu tenho 2 vezes 2, que é 2 vezes a base aqui do castelo de cartas, mais 1, que é o que eu preciso aqui, para colocar o castelo de 1 andar em cima, certo? Ou seja, daqui eu tenho, vamos lembrar que esse cara aqui é 2 vezes 1, Então eu tenho, colocando esse 1 para frente, 2 vezes 2, mais 2 vezes 1, mais 1. Então, o castelo de 2 andares, ele é 2 vezes 2 mais 1, mais 1. Olha para esse padrão aqui. Claro, a gente podia fazer essa conta, aqui fica 4, 6 com 1. Eu tenho 7 cartas, mas tudo bem, não é isso que eu quero observar aqui. Olha para esse padrão e agora vamos para o castelo de 3 andares, que é o que a gente tem aqui na terceira figura. De novo, se eu tenho 3 andares, percebe que na base eu tenho 3 vezes 2 apoios, 3 vezes 2 cartas, desculpa, para eu ter 3 apoios, Então eu tenho 3 vezes 2, vou colocar aqui 2 vezes 3, mais a quantidade de cartas aqui na horizontal, meio que para formar a laje, entre o primeiro aqui e o segundo andar, eu tenho 2. E aí percebam que agora aqui em cima eu tenho uma réplica do castelo de 2 andares, certo? Ou seja, isso é o que a gente chama de construção recursiva, A partir do castelo anterior, eu consigo construir o próximo castelo, só adicionando meio que essa base aqui e as lajes. Essa é a moral do negócio. Então aqui eu tenho C3, seria isso aqui, mais a quantidade de cartas necessárias para construir um castelo de 2 andares. E aí, esse cara aqui eu já tenho quem é. E aí eu vou só substituir.
Então, isso aqui vai ficar, primeiro, né? Vou juntar essa parte aqui com essa, e aí eu vou ficar com 2 vezes 3 mais 2 mais 1. Mas o que sobrou? Ó, desse primeiro tem esse 1, e desse segundo aqui eu tenho esse 2. Então, mais 1, mais 2. Né? Então, vamos lá. O que a gente consegue ver? Eu preciso somar aqui, ó, né? Tenho 2 vezes, e eu preciso somar aqui os caras de 1 até 3, que vai ser exatamente essas, meio que essas bases, né, que eu construí em cada castelo e que eu estou agora juntando. E aí o que sobra aqui fora é meio que as lajes, né? Então seria mais ou menos isso, certo? Então, nesse caso aqui, a gente fica com, a gente pode fazer essa conta, aqui eu fico com 6 vezes 2, 12, com 3 aqui eu fico com 15 cartas. Então, usando esse padrão que a gente identificou, no castelo de 10 cartas, se é o que o problema está pedindo para nós, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 vezes 10 mais 9 mais 8, que seria a quantidade de cartas que estão dando apoio. Então, vai ficar 2 vezes 10 mais 9 mais 8 até 1. Mais, aí eu vou colocar aqui embaixo, a soma das lajes aqui. 1 mais 2 mais 3. Lembrem que a gente vai precisar, se eu estou aqui, percebam, com 3 andares, eu vou precisar de lajes de 1 até 2, né? Ou seja, é a quantidade de andares menos 1. Então, aqui eu vou ficar com 1 mais 2 até 9, né? E aí a gente vai fazer só essa continha aqui, 2 vezes. Essa soma aqui vai ficar 10 vezes 11 sobre 2. Tá perfeito que vai ficar só o 10 vezes 11, mais... E essa soma aqui a gente já sabe que fica 45. Mais 45. Então, aqui eu vou ficar com 110 mais 45. 155 cartas a gente precisa para construir o castelo de 10 andares. E aí, com isso, a gente fecha o problema. Então, galera, para esse segundo problema, eu trouxe aqui uma sequência muito famosa, né? A sequência de Fibonacci. Para quem não conhece, a sequência de Fibonacci, ela é uma sequência que a gente chama de sequência recorrente. A gente dá uma certa quantidade de termos iniciais e, a partir deles, a gente acaba construindo todos os outros termos da sequência. No caso da sequência de Fibonacci, o que acontece? A gente começa com o 0 e o 1, e a partir deles, o próximo termo é sempre a soma dos 2 antes dele. Como assim? Vamos lá. Por exemplo, eu comecei aqui com o 0, e essa é a anotação, né? F0 é 0, F1 é 1, são os 2 primeiros termos. A partir daqui, o próximo cara é sempre a soma dos 2 anteriores. Então, o F2 vai ser o quê? Vai ser o F1 mais F0. O F1 é 1 e o F0 é 0. Então, o F2, 1 mais 0, fica 1. F3, ele vai ser o quê? A soma dos 2 anteriores. F2 mais F1, o F2 é 1, o F1 também. Então, a soma, o F3 fica 2. Então, vamos colocar aqui os primeiros termos, né? Sem a notação do F, né? Vamos começar aqui, que fica bem mais rápido, inclusive, de a gente construir a sequência, né? Começa com 0 e 1, o próximo soma os 2 anteriores. Então, o próximo fica 1, 2, 3, 5, 8, 13... E assim sucessivamente. Então, vamos ver. Esse cara aqui é o F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Por que a gente parou aqui? Porque o primeiro item desse problema é a gente calcular quem é F8, F9, F10 e F11. Então, basta a gente continuar essa mesma construçãozinha, esse mesmo raciocínio que a gente teve, né? Quem é o F8? F6 mais F7... fica 21. Quem é o F9? F8 mais F7, 34. Quem é o F10? F8 mais F9, 55. E o F11 vai ficar 34 mais 55, 89. Certo? Perfeito. Então, a gente já conseguiu aqui a letra A. Na letra B, está perguntando o seguinte. O F 2022 é par ou ímpar? Claro que a intenção desse problema não é que a gente faça a lista dos números de Fibonacci até o F 2022, não é isso. A gente tem que observar algum padrão dentro da sequência de Fibonacci
relativo à paridade dos termos da sequência, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou repetir aqui os primeiros termos da sequência bem rapidinho. Então eu tenho 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 21, 34. Só para a gente observar o padrão que vai aparecer. E aí vai embora, né? Então vamos lá. Vamos olhar o que está acontecendo com a paridade desses números na sequência e ver se a gente consegue identificar algo que se repete, tá? Primeiro a gente começa aqui com 0, que é par. Depois a gente tem um ímpar. Lembrem que o próximo cara é a soma dos dois anteriores, então a gente nem precisava saber aqui quem é, para saber que o próximo cara também é ímpar, né? Então, depois, o próximo cara é a soma dos dois anteriores, então a paridade ímpar com ímpar, quando eu somo, fica par. E isso agora vai começar a se repetir, ó, porque eu pego um ímpar com um par, volta a ser ímpar. Par com ímpar aqui, ímpar. Ímpar com ímpar, par. E assim ele vai repetindo, né? Ímpar, ímpar, par, ímpar, ímpar, par. Com que frequência esse padrão se repete? De 3 em 3, né? Ou seja, começa aqui ó, no F0, depois no F3, F6, F9 e assim sucessivamente, né? Então, se o índice for múltiplo de 3, então ele vai ser, o número de Fibonacci daquele índice vai ser par. Que é exatamente o que acontece aqui com o F 2022, né? Como 2022 é múltiplo de 3, então, pelo que a gente observou no padrão, e esse padrão sempre vai estar se repetindo, o F 2022 ele tem que ser par. E com isso a gente resolve a letra B e fecha o segundo problema.